Olá, meu irmão, minha irmã, irmão Everton, falando com vocês aqui nesse dia glorioso, mais um dia que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Eu queria trazer uma palavra para a vossa meditação, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 3 em diante, que vem dizendo assim, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e o outro 100. Agora, pula comigo. E o mesmo capítulo, só que no versículo 13, livro de Marcos 4, 13, que diz assim: não percebeis essa palavra? Como, pois, entenderam todas as palavras? Versículo 14: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-lhe ouvidos, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporões. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Versículo 20: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Deixa eu falar algo para vocês, meus amados. Quem já nunca ouviu falar, da palavra do semeador? Jesus, ele ensinava o povo através de palavras, que era para o povo tentar discernir o que é e o que não é, como que o reino dos céus é conquistado. E entre uma palavra ou outra, Jesus vem falando que o reino dos céus se comparava a um semeador. Jesus estava ensinando, olha, certa vez um homem foi semear, e parte da semente caiu sobre espinhos, outras caiu em terra que não eram muito profundas, outras caíram entre espinhos e outras caíram em terra boa. E assim ele foi explicando, Aqui caiu em terra que não tinha profundidade, caiu sobre o caminho, veio a ave e comeu. Aqui caiu em terra que não tinha profundidade, a hora que ela começou a crescer o sol secou. Entre os espinhos sufocaram a planta que estava nascendo. Em terra boa, até a planta vingou. E o povo foi embora, porque o povo não queria saber do reino dos céus, o povo queria milagre. O povo queria receber bênçãos, milagres, sinais, mas eles não queriam conhecimento. Na cabeça do povo, o que interessava eram os sinais. Jesus era mais um curandeiro, mais um pregador que fazia sinais. O povo não tinha ele como filho de Deus. E Jesus estava ensinando. Quando o povo foi embora, os discípulos começaram a se perguntar um por outro, porque a palavra do semeador começou a intrigar entre eles. Daí Jesus falou assim:
se você não entendeu a do semeador, como eu consigo entender as outras? Mas Jesus pegou para ensinar. E lá Jesus começou a falar, ó, versículo 15: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O que Jesus queria dizer com essa explicação? Quantas pessoas hoje recebem a palavra de Deus, ouvem, mas não chega no seu coração? Elas ouvem, viram as costas, saem da igreja e lá começa a bater papo, começa a falar de tantas coisas, mas não começa a meditar da palavra do Senhor. O diabo vem e tira, cai no esquecimento. Eu vou frisar essa primeira explicação, uma experiência que eu tive. Quando eu estava fazendo o curso de Química, o meu professor dizia assim para os alunos: a hora que você acabar a aula, todas as aulas, chega na sua casa e reveja pelo menos as coisas principais de cada matéria, aquilo mais importante. E os alunos questionaram, porque a maioria trabalhava, né? O curso era à noite. Eu assim: professor, a gente trabalha. Se chegar lá e fazer isso, ó, no dia seguinte a gente está arrebentado, a gente não consegue nem levantar. O professor falou: eu também fui assim, e isso eu fazia. Sabe por quê? O professor tornava a falar: se vocês não meditar naquilo que foi explicado, ó, é igual um computador, você escreve, desliga, no dia seguinte se perde se você não salvar a informação. Mesma coisa são as palavras. Se você não meditar naquilo que é dito, em qualquer segmento, a mente, ela tem por si própria o costume de deixar escondido, de arquivar. No dia seguinte você nem lembra aquilo que foi falado, levemente uma coisinha ou outra. Jesus estava falando que a palavra do Senhor se assemelha a isso. E muitas pessoas são assim, elas recebem a palavra, só que chegam na casa delas, ela vai ver novela, ela vai assistir música, ela vai conversar com o vizinho, ela vai fazer tanta coisa, vai dormir e não vai meditar naquilo que foi falado. Chega no dia seguinte, ela nem lembra mais daquilo que foi dito. Ela só sabe que ela foi para a igreja. Vai saber a roupa que as irmãs foi, que os irmãos foi, as piadas que contaram, mas a palavra ela não vai lembrar, porque o diabo já semeou, o diabo já arrancou do seu coração. E essa palavra não vai fazer mais efeito na vida deles. Só que Jesus continua a explicação. Veja só o que ele vem falando no versículo 16. Ó. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, sobre pedras, né? Os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus está falando: olha, a semente que cai sobre terra que tem pedra, que não tem muita profundidade essa terra, é uma semente que vai tentar procurar, vai brotar, vai tentar procurar raízes, as raízes vão tentar se afirmar, só que o sol vai secar, ela não vai ter alimento para sugar. Rege que toda planta, quando ela é semeada, a terra já precisa estar preparada com vitaminas e tudo que a terra necessita para que a planta absorva e comece a gerar raízes. As raízes continuem absorvendo e com isso se gera o caule, se gera o tronco, as folhas e por aí vai. A semente, quando é semeada em nosso coração, se o coração é aquele coração duro, um coração ressarcido nele próprio, sabe, aquele coração fechado, ela até tenta gerar raízes, só que vai dar o tempo, essa raiz não vai muito longe, vai secar. Mas como que ela seca? Você pode estar se perguntando. Jesus ele vem falando, na hora que ela começa a vir, a preocupação, as coisas do seu cotidiano, o dia a dia, ela vem secando essa palavra.
Sabe? São aquelas pessoas que a hora que chega as preocupações, a hora que as pessoas começam a questionar, falar fofoca daqui, fofoca dali, elas se questionam, esquecem o que foi falado e vai embora. Semelhantemente com isso, são as sementes que caem nos espinhos. A planta cresce, só que os espinhos da vida sufoca. E o que seriam os espinhos da vida? É a preocupação, é a riqueza, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que vai ser da minha vida amanhã. Ei, você pode não existir amanhã. E Jesus vem falando isso. Só que no decorrer de tudo isso, você deixa a semente de lado. E por último, são aquela terra aonde a semente cai, encontra uma terra preparada, adubada e começa a gerar frutos. O que é essa terra adubada? É aquele coração contrito. É aquele coração aonde o louvor já entrou, já penetrou, já fez o seu papel e a semente vem e encontra um coração aquebrantado. Irmãos, eu quero finalizar esse vídeo, esse curto vídeo, só para meditação. Depois você medita muito mais na integridade nessa palavra. Eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: em qual terreno tem se encontrado a sua vida? Qual desses terrenos a palavra de Deus tem encontrado dentro da sua vida? Não está na hora de você meditar? Deixar as preocupações do mundo do lado? Ei, será que você tem servido a Deus de verdade? Será que Deus tem encontrado uma terra boa para a semente dele gerar frutos na sua vida? Deixa eu perguntar para você novamente. Aonde tem sido Deus na sua vida? O que tem sido o seu coração na presença de Deus? Qual é o perfil dessa terra que se chama coração? Se ainda é um coração cheio de espinhos, está na hora de apodar, arrancar esses espinhos fora. Se é um coração com a terra está dura, está na hora de adubar esse coração. Se você tem sido aquela semente no meio do caminho, está na hora de deixar de ser e dar ouvido à palavra de Deus. E volto e termino essa palavra dizendo: Jesus está à porta, está batendo, meu irmão. E Ele vai cobrar de você, vai cobrar de mim. Ai da árvore que não der frutos, ai da semente que não germinar. Ai da semente. Mas eu digo para você, meu querido, ainda há chance de você ser um terreno saudável na presença de Deus. Ainda há chance de você dar crédito para a palavra do Senhor. Deixa essa semente germinar no seu coração. Deixa essa semente encontrar uma terra fértil no seu coração. Dá espaço para Deus agir, irmão. Não espere chegar a última hora para você se arrepender, não. Não espere chegar na beira de um hospital, nos últimos momentos, para você falar: Jesus, eu quero ser diferente. Não, seja agora, muda. Jesus, ele falou: olhai para os campos, vedes como eles são lindos, maravilhosos. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu tão bem como os campos, como as plantas dos campos, né? Que não plantam, que não colhem, mas Jesus as veste. As aves dos céus, elas comem, elas têm onde dormir, porque Deus cuida delas. Não somos nós mais importantes do que as aves. Não somos nós mais importantes do que as flores do campo, na presença de Deus. Fica nessa palavra, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Que Deus possa encontrar no seu coração um lugar para Ele repousar. Que Deus possa olhar para a sua vida e encontrar um coração contrito. E que você venha ser abençoado grandiosamente na presença de Deus. E eu quero terminar esse vídeo
pedindo para você, estenda sua mão assim, em forma de receber. Deixa eu ministrar a bênção de Deus na sua vida. Que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Que as portas dos céus venham estar abertas sobre a sua vida e que o seu coração vai estar aberto na presença de Deus. Fica na paz. Quem vos despede é o irmão Everton em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.